Fala, time, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E estamos com um cenáriozinho novo, né? Espero que vocês tenham gostado. E eu queria mudar um pouco o foco do canal, né? Eu estava ali muito num conteúdo um pouco mais técnico. Eu queria trazer alguns debates, assim, para a gente discutir sobre o que acontece no link Disney ou sobre algumas polêmicas na nossa área. E a primeira que eu queria trazer aqui para vocês é soft skills versus hard skills, que eu vejo que é um tema bem debatido no LinkedIn, né? Eu brinco que é o LinkedIn Disney, porque tem vários contos ali mirabolantes. Mas, enfim, eu vejo bastante discussões interessantes e queria trazer a minha opinião tanto como desenvolvedor e como gestor de engenharia, né? Gestor de outras pessoas. Acho que isso é importante para vocês terem essa visão do que é mais importante, o que é menos importante. E o que eu gosto de esclarecer para todo mundo é que o mundo não é 0 e 1. Então, você não vai só focar em hard skills, você vai só focar em soft skills, tá? E outra coisa depende muito do projeto e da empresa que você está. Tem empresas que provavelmente no momento só a hard skill vai ter que ser melhor do que a sua soft skills, e em momentos que a sua soft skills vão ter que ser superior à sua hard skills. Então, depende muito do momento do projeto, da empresa, segmento da empresa, tá? Mas a gente não está aqui para ficar falando que depende daquilo, depende disso. Por mais que eu seja sênior, a gente fica brincando falando que depende, né? Mas eu queria trazer a minha visão aqui para vocês, tá? Então, primeiro, vamos falar ali dos níveis de contribuidor individual, né? De desenvolvimento. Então, eu considero que a gente tem mais ou menos uns 5 cargos na área de desenvolvimento, né? Que é o júnior, o pleno, o sênior, o staff, senior staff, pode considerar um lead, tech lead aqui nesse caso, e um principal. E algumas empresas hoje em dia elas já têm o que a gente chama de distinguish, que é acima do principal, né? Bom, começando pelo júnior, eu acho que o júnior ali ele tem que ter muito mais hard skills do que soft skills. Então eu colocaria ali uma proporção de 90% você focar nas suas hard skills e 10% nas suas soft skills. Por quê? Porque um júnior ele não vai ter que negociar prazo, não vai ter que falar muito com outras áreas. Normalmente você vai falar ali com o seu desenvolvedor sênior da sua squad, pedir alguma solução, ou no máximo ali numa daily, numa retro, numa planning, ali no máximo você vai entrar numa discussão. Então eu não vejo isso você focando tanto numa soft skills nesse momento, né? Indo ali para o nível de pleno, eu também acho que o pleno ele tem que ter bastante hard skills. Talvez eu colocaria ali um pouquinho a mais, uns 15% para 85% para quem é pleno. Se você estiver já tipo, indo para a parte de sênior, então você consegue já fazer essa balança, né? E gradualmente você ir mudando. Para o sênior, eu acho que o sênior ele tem que ter ali entre 80% a 70% ali de hard skills e de 20% a 30% de soft skills. Por quê? Porque dependendo da empresa, vocês não vão ter o cargo de staff, senior staff, vocês vão ter que negociar ali bastante, talvez com o seu gerente de engenharia, seu coordenador, negociar com o time de produto, talvez falar com outras áreas. Então eu considero que para ali para um sênior, você realmente tem que ter um cargo não, você realmente tem que ter uma hard skill muito alta, até porque você vai resolver muito BO também que vai ter, ainda mais se você tiver muito júnior no seu time, você vai ter que ser o mentor deles, né, alguns momentos. Então eu acredito ali que a parte de fazer essa proporção, ainda acredito que o sênior tem que ter muito mais hard skill do que soft skills nesse caso. Aí a gente vem pro lead, pro staff, que aí ele já começa, quando a gente fala de staff, a gente está falando de uma pessoa que ela já começa a sair da sua squad, já começa a olhar a squads em volta, né? Então aí nesse contexto, eu acho que a soft skill começa a se ressaltar um pouco mais. Então talvez eu colocaria ali uns 40, uns 35% de soft skills para você saber conversar com outro time, saber conversar com outros desenvolvedores, com outro coordenador de engenharia, entender o momento daquele time, que tecnologia eles estão usando. Mas lembrando, a gente ainda está num cargo técnico, né, como contribuidor individual. Então, a hard skill também ela é muito mais importante nesse cenário. E aí a gente vai para o último, que a gente chama de principal ou distinguish, que é aquele cargo lá que, meu, é o cara fodão da empresa de tecnologia, né? O cara que conhece todos os processos, tem que conhecer bastante coisa, tem que puxar toda a responsabilidade de tecnologia ou da área que ele está atuando, né? Se a empresa for muito grande. E aí, nesse caso, eu coloco que esse cara ele tem que ter 50% de soft skills e 50% de hard skills. Por quê? Porque ele vai ter que negociar prazo com diretoria, com time de produto. Ele vai ter que ser o mentor técnico de todo mundo que está embaixo dele de tecnologia, então de desenvolvedores staff, desenvolvedores sênior, pleno e júnior. Então ele vai ser meio que o paizão ali de tudo, né? Então essa parte de soft skill é muito importante para ele entender, tipo, putz, com um júnior eu não posso falar assim, mas com um senior staff eu já tenho que falar desse jeito. Então é muito importante. E a hard skill também, 50%, por quê? Porque, cara, quando der uma bucha muito grande, é ele que vai assumir a responsabilidade. Se ele tiver que fazer
por exemplo, alguma coisa muito mais complexa, diminuição de custos, por exemplo, de cloud, muitas vezes é ele que puxa essa responsabilidade por ter um conhecimento mais avançado ali. Então eu acho que essa é a balança falando de contribuidor individual. Lembrando que, como é contribuidor individual, eu sempre prezo que você pelo menos tenha que ter mais hard skill do que soft skills. Porque você provavelmente vai ter um gerente que vai ser a pessoa ali que vai te ajudar com alguma coisa que falta entre aspas na sua soft skill, né? Então, por exemplo, putz, não sei escrever um e-mail. Aí você manda um e-mail para ele, ele pode redigir o e-mail de uma outra maneira. Putz, não sei negociar prazo com o time de produto, mas não funciona por conta disso, disso e daquilo. Então o gerente está muito aí para te ajudar, né? E aí, falando de gestor, o gestor é totalmente o inverso do contribuidor individual. Então, o gestor ele tem que ter muita soft skill e pouca hard skill. Eu acho que ele tem que ter hard skill porque ele vai ser um gestor de pessoas, então ele tem que saber ali como conversar com o desenvolvedor, como fazer um outro desenvolvedor sair de um cargo, por exemplo, de sênior para staff, ou sair de staff para principal, mas ele não é o cara que vai colocar a mão na massa, de fato. Ele precisa estar antenado ali por parte da tecnologia, tudo, né? Eu acho que isso é muito importante para o gestor. E um ponto que eu vejo que é muito comum por exemplo, a pessoa está como sênior e ali, quando você está em sênior, que você decide se você quer virar gestor de pessoas ou ir para a área de... ou continuar como desenvolvedor, né, para ir para a área de contribuição individual. E você tem que pensar, tipo, quando você vira um gestor, lembra que eu falei? É tudo o inverso, então você vai ter que ter mais hard skills e soft skills. E é aí que eu brinco que fala que a gente tem um gap gigantesco, porque, cara, você saiu de sênior, que a sua hard skill ainda é muito importante, bem mais importante que a sua soft skills, e do nada a sua soft skill tem que ser importante. Eu falo com experiência própria que eu era sênior, né? E do nada eu quis ir para a área de gestão, tive a oportunidade de ser gestor, e, do nada, assim, parece que eu caí no abismo, porque, sua soft skill é muito mais importante que a sua hard skill, você vai ter que batalhar bastante. E é por isso que eu vejo de vez em quando algum desenvolvedor frustrado, tipo, eu fui para gestão, não gostei muito, porque você vai ter essa oscilação mesmo de hard skill, soft skill, e é normal, tá? Eu passei por isso, é um baque, mas ali com o tempo você vai se ajustando. Mas eu realmente queria trazer esse ponto para vocês, a minha visão do que é mais importante, hard skills, soft skills, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do cenáriozinho novo, já comentei, né? Pretendo trazer ali um vídeo por semana para a gente discutir alguns assuntos polêmicos do LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!